Paulinha, deixa eu te perguntar uma coisa. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou o pedido de congressistas democratas para depor no processo que julga o processo de impeachment dele, né? É, que começa na semana que vem no Senado. Os advogados do ex-presidente disseram o seguinte, que essa é uma manobra de relações públicas e também disseram que o presidente não irá testemunhar em um processo inconstitucional. Então, esses democratas da Câmara dos Deputados convidaram o Trump, mas agora, à medida que ele, por exemplo, parece que não vai comparecer de vontade própria, eles podem também chamar ele de uma forma mais forte aí para que de fato convocá-lo, exatamente, para que ele vá lá dar o seu depoimento. E em relação a quê? Principalmente em relação àquele discurso que foi amplamente discutido aqui, né, e no mundo inteiro, o discurso do Trump em frente ao Capitólio, que muitos consideram que incentivou aquela turba que acabou invadindo o Capitólio, então que aí o Trump teria uma responsabilidade em relação a isso. Então, são esses os esclarecimentos que os democratas pedem e que, por enquanto, parece que o Trump não está disposto a ir lá e prestar. De acordo com o New York Times, a equipe de defesa do ex-presidente pretende argumentar que o caso deve ser encerrado imediatamente por ser inconstitucional e também defende a questão do Trump alegar ali as fraudes nas eleições, enfim, todas essas dúvidas que ele propunha e colocava em discurso como algo válido e protegido pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Muito legal, Paulinha. Senhores, vou pedir um pouco mais de brevidade nos comentários, porque a gente ainda tem uma outra pauta para falar no primeiro bloco. Joel, você começa essa. Vamos lá. Na primeira notícia do dia aqui hoje, a gente discutiu o caso do dono de restaurante aqui com aquela publicidade, matem o governador, né? E eu argumentei que aquilo provavelmente não constitui uma incitação concreta a um crime, a um assassinato. No caso do Trump, as palavras dele, nos discursos dele para a massa de pessoas que pouco depois invadiria o Capitólio, constitui, sim, uma incitação aos atos violentos que aquela própria massa tomou ali. Eu me baseio aqui numa análise que eu achei bastante ponderada do professor Garrett Epps, da Universidade de Baltimore, que está no site da BBC, e que ele diz, olha, é uma questão, ele até levanta, olha, tem pontos do discurso que o Trump até poderia usar para se defender, uma hora que ele fala de fazer de forma patriótica e pacífica. Então, ele botou algumas salvaguardas no próprio discurso dele, mas ele vê elementos, sim, que, no mínimo, tornam isso uma questão para um júri resolver. É uma questão que seria possível, sim, condená-lo num tribunal por ter incitado essa violência. Agora, quanto ao impeachment, o impeachment é um processo que envolve um largo elemento político também. E, sem dúvida alguma, é esse que está pesando mais agora, porque, afinal de contas, o Trump nem é mais presidente dos Estados Unidos. Eu acredito que o melhor para a democracia americana seja parar de se girar ao redor de Donald Trump o mais rápido possível e passar a olhar os problemas dos Estados Unidos. Então, se isso fosse arrastar por sei lá quanto tempo, dominando o debate público americano, me parece uma grande perda de tempo para o país. Zé, você concorda com o Joel? Acho que a política americana ainda não esqueceu o Trump, né? Eu acho que o Donald Trump tá correto em não ir. Eu vou resumir aqui. Se você não acredita num processo, você não participa dele. Se você não acredita numa eleição, você não participa dela. Não pode participar da eleição e depois dizer não valeu porque, enfim, não gostei. É o caso do ex-presidente Lula. Se ele não acreditasse na justiça, ele não apresentasse advogado, não prestasse depoimento e não aceitasse o julgamento. Ele aceitou o julgamento, o Lula aceitou o julgamento, ele participou, contratou advogados caríssimos, ex-presidente do Supremo, e depois disse que não valeu. Né? No caso do Trump, ele não está aceitando o julgamento e disse que não vai prestar, não vai participar. Eu acho isso correto, uma atitude coerente. E você, Paulo? Eu fico surpreso ainda do Joel ainda repetir que ouviu a análise de um cara do New York Times que disse que o Trump estava incitando o ódio. Eu vou ler aqui o que o Donald Trump falou. Ele falou o seguinte: eu acho que nós vamos caminhar até o Capitólio e vamos torcer para os nossos bravos senadores, congressistas e mulheres, e provavelmente não vamos torcer tantos para algum deles. E ele estava falando torcer para a votação que ia acontecer naquele dia. Eu sei que todos aqui logo estarão marchando para o prédio do Capitólio. E esse é o trecho que todo mundo... ele falou marchando, então ele usou marching, a palavra marchando, ele estava falando de violência. Só que ele segue, para fazer ouvir as suas vozes de forma pacífica e patriótica.
Ou seja, não basta, e o discurso todo é esse tom. Eu separei o trecho que eles usam, cortam o pedaço da parte pacífica e patriótica para deturpar o que o Donald Trump disse. Não basta o cara ter dito de forma pacífica e patriota, torcer para os nossos senadores. Não basta ele ter explicitado de forma mais clara possível que o que ele estava querendo era que o povo fizesse uma demonstração pacífica. Nem isso é o suficiente para os analistas do New York Times, que o Joel gosta tanto, chegarem a uma conclusão minimamente racional. É um negócio, é quase que uma dissonância cognitiva, algum fenômeno psicológico mais sério. Agora, sobre a constitucionalidade do ato, porque isso é inegável, é que a Constituição americana é muito clara. A Constituição americana é absolutamente clara em determinar que o processo de impeachment só existe para remover um presidente do seu posto e, além disso, a partir disso, ela não pode se estender para nada além disso. Ela não pode ter nenhuma consequência além disso. Nenhuma consequência além disso. Agora, é claro, o presidente, assim como qualquer um, está protegido pela primeira emenda, que garante liberdade de expressão. Se eu, como cidadão, não puder mais dizer que as pessoas podem, que as pessoas devem marchar até o Senado para torcer para os seus senadores, ou caminhar, ou marchar para o Capitólio para pedir pacificamente manifestar a sua voz, acabou a democracia, manda fechar esse troço todo, esse troço que virou Venezuela. Joel, 30 segundos, por favor. If you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Se você não lutar com tudo, vocês não terão mais um país. Não vamos desistir, não vamos conceder. Isso é uma linguagem, Paulo, por mais que ele tenha colocado, como eu próprio mencionei no meu comentário, ele botou algumas salvaguardas, sim, no discurso dele. Agora, não ele muda. foi explícito, Joel, ele não botou uma salvaguarda, ele botou explícito, ele falou pacífico. Ele estava incitando uma massa violenta a entrar no Capitólio americano. E a gente viu o que aconteceu de fato, seguindo as palavras dele. É quase causa e efeito, né? O líder da massa está ali, ele incita a massa, ela agiu da maneira exatamente como o líder indicou. Okay. Ou você acha que aquilo... Joel, no primeiro bloco, você disse que o cara falou fechar, que a maçã agora de forma figurada. Agora você diz que o Donald Trump fala que tem que lutar com tudo, ele está incitando violência. Que é isso, cara? Que dissonância cognitiva é essa? Violência da invasão. Mas a massa estava ali. É figurado veja a diferença dos dois casos. Quando você não gosta. Veja a diferença dos dois casos. Só uma... Para finalizar, Joel. 10 segundos, daí o Paulo, se quiser, fala também. Mas, no caso primeiro, a gente disse, olha, é muito improvável que aquilo leve a qualquer consequência prática, de alguém tentar matar o João Dória por causa daquela placa. Nesse do Trump, levou, porque a gente viu na hora. As palavras do Trump vieram e a massa fez exatamente aquele ato de violência. 10 segundos encerrado. A situação de causa e efeito é muito mais clara. 10 segundos, Paulo Figueiredo. Não, se eu não puder disser que eu tenho que lutar com tudo pelo meu país, manda fechar esse troço, Venezuela. Se você não puder mais dizer que as pessoas têm que lutar pelo seu país, não tem país. Não tem mais nada. Acabou.